Olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui hoje no assunto assim, psicologia pura mesmo, psicologia sombria, mostrando tudo e mais um pouco, né? Tipo assim, feche os portões. Então, a pergunta é assim: você não sente falta de ninguém? Você anda assim pela cidade à noite, sem precisar de mapa, enquanto outros caminhos desesperados por um rosto conhecido? É porque você assim se reconhece por um eixo interno, amor à própria solidão. Então a gente já caminha. O que é caminhar à noite sem mapa? Você faz todas as suas caminhadas na boa sozinho, você faz passeio sozinho, você se leva no shopping, você se leva a jantar, porque você se reconhece por um eixo interno, amor à própria solidão, né? Nietzsche falava muito assim, né? Aquele filósofo Nietzsche sempre falava muito disso. Amor à própria solidão, né? Isso é um perigo assim silencioso, dizia também Maquiavel, né? Isso é um silêncio perigoso, pois quem não precisa de ninguém não pode ser manipulado, né? Quando você sabe que realmente você não precisa de ninguém, você não pode ser manipulado. A gente vê assim muitos coleguinhas, às vezes parentes, é, pessoas aonde a gente já trabalha ou trabalhou, seja organizações, seja hospital psiquiátrico, seja empresas. Uma pessoa, quando ela está mal, né, com o caso dela, com o amante dela, ou com o patrão, com o companheiro, seja o que for, né, é, ela fica desesperada, que ela precisa desesperadamente de alguém. Então, ela é facilmente manipulada. E quem não precisa de ninguém não pode ser manipulado, né? Quem aprende a caminhar sozinho ouve músicas que os outros não ouvem, né? O que eu quero dizer com isso? Que você desperta de uma tal forma que os outros não conseguem despertar. Você caminha quilômetros e quilômetros, né, na frente e o outro não consegue te acompanhar, né? Porque a maioria é dominada por impulso que nem reconhece. E as pessoas geralmente falam sem pensar, reagem sem refletir, e a mente dessas pessoas é um campo aberto, né? É um campo aberto, onde qualquer pessoa planta medo, divide, né? Põe a pessoa assim, a pessoa fica na dúvida, fica ansiosa, e então nós precisamos aprender a ser de uma tal forma que quando o mundo tenta nos emergir, nos encontre temperados, né? Então, onde qualquer feche os portões, né? Feche os portões. O que é fechar os portões, Maristela? Né? Treine sua mente para responder apenas a você, né? Trate seus pensamentos como soldados. Nada entra sem utilidade, né? Trate seus pensamentos como soldados. Nada entra sem utilidade. E nada mexe com você. Tudo tem que ser moderado, e a maioria reage a cada estímulo. Você pode ver, né, que qualquer coisa que você fala, a pessoa reage, né? E seja essa pessoa quem for, tá? Seja uma pessoa que tem o terceiro grau, terceiro nível, lá tem faculdade, pós-doutorado, às vezes doutorado, às vezes pós-doutorado até.
Mas se você fala qualquer coisa, ela já reage, né? E é uma pessoa controlada. Você manipulada, você controla essa pessoa como você quer. Educar a mente como assim, fortaleza de muros altos. Nós temos que educar nossa mente como fortaleza de muros altos. E perguntar para você, puxa, eu tô com esse medo agora, esse medo é real ou é só barulho? Né? Esse medo é real ou é só barulho? E pensamentos inúteis deve ser expulso do portão. Então, aí você muda, não se não se encolhe diante de insultos, não celebra demais a vitória, né? Pessoas assim que ou encolhe diante de um insulto ou fica celebrando demais uma vitória, porque entende que vitória nunca é final, né? E essa calma, Osho falava muito disso, tá? Osho falava muito disso, que a gente manter o equilíbrio, que nada é para sempre. Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Nesse momento você pode estar alegre, daqui a pouco você já pode ficar triste. Então, não fica celebrando demais uma vitória, porque nunca é final. E essa calma inquieta os outros. Teus inimigos tentarão encontrar algo que te fira e não encontrarão nada para usar. E quando você tiver assim em prazer de alguma coisa, lembre-se de que é passageiro. E lembre-se de que é apenas informação. É só mais uma informação. Quem controla a mente controla o destino. Enquanto os outros se arrastam como folhas no vento, né? Enquanto as pessoas se arrastam como folhas no vento, você atravessa a tempestade com a cabeça erguida. Quando nossa mente se torna assim muralha, nenhuma provocação, sussurro nos desloca. Então, nenhuma tentação te tira do caminho, só atacamos quando escolhemos. Né? Só atacamos qualquer pessoa quando escolhemos. O corpo é um servo, ele obedece. E um governante, né, um gestor que não domina a sua própria casa, a casa é o seu corpo, domina o seu próprio corpo, não pode comandar um Estado. Então, ou seja, pessoas exageradas, tá? Pessoas exageradas por sexo, exageradas por piercing, exageradas por tatuagem, exageradas por academia, que elas fica musculoso demais ou fica musculosa demais. Então, quando você não comanda o seu corpo, comandar seu corpo é estar em equilíbrio com ele. Então você não comanda o Estado, você não comanda nada. E, portanto, o homem que não domina o seu corpo não pode comandar o seu destino. Vaidade demais é fraqueza. Então, quando vez que você vê uma pessoa com o corpo exagerado em alguma coisa, principalmente tatuagens, né, é fraqueza. Né? Toda pessoa que é toda tatuada, ela é fraqueza aquilo. Ela tem uma revolta com a sociedade, uma revolta ou carência com os pais. De alguma forma, essa pessoa tem fraquezas, sintomas fracos, e às vezes quase todos são fracos. E então, muitas pessoas assim treinam para parecer fortes, né? Ou se tatuam tudo para dizer, nossa, olha eu aqui, né? E são apenas escravos do espelho. Consegue levantar, você pergunta assim, você consegue levantar na madrugada? Aguenta a fome sem se quebrar? E trabalha mesmo que exausto, né? Trabalha mesmo que exausto. Então, o corpo, ele é ferramenta que enferruja
se não for usado. Quando você não aguenta desconforto físico, não aguenta a diversidade real. Então, são essas pessoas que, diante de falência e traição, desistem, dessomam, né? Elas morrem, tem um infarto, tem um AVC. E agora, se diante de uma falência e de traição, você se mantém ali equilibrado, isso faz de você assustador. Porque todo mundo sabe que você suporta o que ele jamais suportaria. E enquanto os outros, né, aqueles outros fracos, reclamam, você avança. Eu admiro pessoas que tratam a própria vida como ferramenta, não como tesouro intocável. Essas pessoas, assim, fracas, passam a vida inteira tentando segurar tudo. Então, elas ficam tentando segurar o conforto, relações, elogios, segurança. Então, são essas que seguram um casamento arrebentado. Você vê, na mídia sempre tem... os atores, geralmente, eles são mais desapegados. Como eles têm mais relacionamentos, assim, mesmo assim que eles estão sendo dirigidos por alguém, num filme, numa novela, num teatro, eles acabam conseguindo o tal desapego que a gente tanto fala, né? Então, às vezes, a pessoa está lá se separando, a pessoa fala, ai, coitado, terminou. Não, esgotou ali, já não tem mais nada para ela aprender com ele e nem ele aprender com ela. Então, tem que manter o respeito, porque os filhos ficam, e manter o respeito, e de repente eles podem optar por ficar um tempo sozinho, ou daqui a pouco até se relacionar com outra pessoa. São pessoas fortes, porque escolhem deliberadamente o que abandonar, e é assim que crescem, cada vez ficam mais fortes. A verdadeira força é soltar o que te enfraquece. Então, se aquele relacionamento está me enfraquecendo, aquele trabalho está me enfraquecendo, aquela situação está me enfraquecendo, eu preciso soltar. No jogo da sobrevivência, sentimentalidade, né? Sentimentalidade é fraqueza. Então, quando você é incapaz de soltar o que te consome, né? Porque fala assim, mas não está me consumindo. Claro que está. Porque se você tem uma dor nas costas crônicas, você tem uma dor na cervical crônica, você tem dor nas pernas crônica, você tem pedra na vesícula, às vezes você já precisou até tirar a vesícula fora, você tem problemas nos rins, você já foi lá operar do coração. Então, tem coisas aí no relacionamento que estão te consumindo. Então, você fica preso porque você acha que está tentando se proteger. Olha, se você optar por ficar preso, achando que vai se proteger, e você modificar os seus atos, você tem que começar a marcar no caderninho o que você faz com seu parceiro, ou o que você faz com a sua parceira. Tem gente assim que a gente escuta aqui, que o parceiro xinga a pessoa o dia inteiro, e a pessoa não é lá daquilo que ele está falando, ou vice-versa. Então, se você começasse a analisar, talvez você dure mais. Talvez você dure mais, tanto no relacionamento, você traga um pouco mais alegria para tua casa, mas se você quer continuar na mesma vibração, sempre quem vai cair é aquele que está arrebentando outros e o outro não merece, né? Então, você que está arrebentando o outro, aquilo começa a te consumir. Ou aquele que está escutando, ou ele ignora, percebe que a pessoa é digna de compaixão, ou ele sai, porque aquilo começa a consumir a pessoa. Como você vê, a pessoa está toda doente também. Então, a pessoa fica presa naquilo que tenta proteger. Então, olhe a sua volta. Pessoas mantêm, assim, amizades podres. Quantas vezes eu vi paciente meu aqui falar, eu vou naquele barzinho, todo mundo usa droga. Mas, querido, por que você não para de ir naquele barzinho? Mas que amigo que eu vou ter? Só tenho aquele tipo de amigo, né? Então, pessoas mantêm amizades podres para não ficarem sozinhas, né? A solidão é mais assustadora.
e permanecem em trabalhos medíocres para evitar, para evitar riscos, né? E a pessoa não escolhe sangrar. E o mundo tira tudo de uma vez só, quando você não escolhe sangrar. Às vezes tira seu financeiro, tira seu trabalho, tira seu companheiro, que são nas experiências que a gente cresce. Nós estamos aqui para passar por experiências, né? Então, sacrifício para pessoas fortes é uma arma, né? A pessoa forte, ela não se importa. Quanto mais sacrifício, é uma arma na mão dela. Decidimos, assim, o que vamos queimar agora, para não ser queimado depois. Então, eu vejo assim, se eu não quero mais estar num relacionamento, eu me separo, eu já fiz isso, eu me separo. Enquanto o outro vivia uma vida pior que a minha, tá lá, mas está hiper doente, não sai daquela dívida financeira, está sempre enroscado financeiramente, devendo para todo mundo, né? Está sempre amargurado, né? Ou amargurada. Então, corte alianças que te enfraquecem. Não sofremos por sofrer. Nos disciplinamos com propósitos. Então, somos como comandantes antes da batalha. Descartamos, assim, tudo o que pesa no exército, né? Sabe, o comandante antes da batalha, ele descarta tudo que pesa no exército. Cada coisa deixada para trás torna o avanço mais rápido, o ataque mais eficiente, e sacrifício elimina medo da perda. O forte solta de propósito, né? O forte solta de propósito. Enquanto o fraco, ele teme na perda. Ele perde o dinheiro, perde o companheiro. Ai, perder tudo. Ele fica só temendo. Somos livres do medo da perda. Então, comece agora com pequenas coisas, né? Recuse um convite inútil, né? A pessoa, você está lá precisando fazer tanta coisa, tantos projetos, tantas coisas, ou mesmo ficar sozinho, que é tão bom. Então, recuse um convite inútil. Ah, vamos lá beber, vamos lá jogar a conversa fora, vamos lá, vem aqui, vamos fazer uma fofoca. Quer dizer, recuse um convite inútil. Ou mesmo quando uma pessoa te convida de última hora para um casamento, para um aniversário, você não estava na lista, mas como algumas pessoas que eram para ir não vão, então ela chama você. Então, recuse um convite inútil. Renuncie a distrações. Trabalhe enquanto os outros descansam. E cada ato de sacrifício você está se esculpindo, né? Você está se esculpindo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente já ouviu isso que eu vou falar. Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo dizia que suas esculturas já existiam dentro da pedra. Ele apenas removia o excesso. Então, sacrifício é isso. Remova o que não é você. Vai removendo o que não é você, até restar apenas poder. Que no fundo, coleguinhas, no fundo, todos nós temos um grande poder dentro de nós. E é igual o Miguel Ângelo descreveu nas esculturas dele. Quando você vai removendo sem medo tudo aquilo que não te serve mais, você vai encontrar muito poder dentro de você. E se você está disposto a abandonar o que a maioria idolatra, né? Você vê assim que tem gente doente perto da gente, assim, tô falando assim de vizinhos, né? Doente. O vizinho chega com barulho, ele faz barulho, ele enche, assim, top de drogas, e depois começa aquele puta barulheira, né? Se você não chamar a polícia, você não tem condições de viver. Então, ele fica idolatrando um monte de artista lá, ele quer escutar um, quer escutar o outro, quer escutar o outro, né? Então, se você está disposto a abandonar a maioria, o que a maioria idolatra, você pode conquistar o que a maioria jamais terão, né?
Previsibilidade é fraqueza. Então, a maioria das pessoas exibe a sua alma para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Fica contando nas redes sociais, contando para todo mundo, agora eu tô doente, agora eu tô triste, agora eu me separei, agora eu briguei, agora meu filho me xingou, agora meu filho foi para a rua, né? A pessoa exibe a sua alma ao mundo. E, né, seus medos, desejos, suas inseguranças. E são pessoas que quando houve um insulto, elas explodem, né? Quando houve um insulto, elas explodem. Porque são máquinas com botões visíveis. Aperte o botão, aperte o botão certo e você facilmente as controla, né? Você as controla. Então, os fortes têm os botões escondidos, né? Removidos, né? Os fortes não ficam falando da sua vida para as pessoas. Vocês já viram eu ficar falando da minha vida aqui, ou nas redes sociais, ficar mostrando onde eu fui deixar de ser, né? Então, os fortes têm os botões escondidos. Você vê que meu filho mais velho, né, que ele é formado em engenharia de automação e controle. Hoje eu vi o stories dele passando um caminhão cegonha, né, um caminhão enorme para carregar uma peça enorme que ele fez e tudo com data para entregar. Se não entrega na data, vai correndo multas. Então, hoje eu vi tirando, nossa, aquela peça pesadíssima ali da empresa, da indústria dele, colocando naquele caminhão enorme. Então, que orgulho que a gente sente, né? E era hoje, sábado, até agora há pouco ele estava fazendo isso. Então, ele disse, mãe, eu estou dias sem dormir, não sei nem como eu estou conseguindo ficar de pé. E os funcionários junto comigo, porque tem aquela responsabilidade de entregar aquele produto, né? Então, os fortes têm os botões escondidos. Então, ele comenta assim, ele comentou uma coisa básica, tô aqui trabalhando, enquanto o outro tá lá, enchendo a cara de cerveja, de cigarro e outras coisas piores, né? E então os fortes têm os botões escondidos, eles aguentam todas. E só que amanhã o cara tá lá, milionário, né? O mais novo é o mesmo caminho tá um poder incrível, né? Na profissão, financeiramente, é sorte. Ainda bem que eu falei para os dois, vai fotografando tudo desde o começo. Que quando falar para você que é sorte, mostra da onde você começou, da onde você surgiu, né? E enquanto o outro tá lá, qualquer coisa, eu vou beber para esquecer, qualquer coisa eu vou fumar, qualquer coisa eu vou dormir, né? Então, os fortes têm os botões escondidos, removidos. Mede o seu comportamento assim com precisão cirúrgica. Deixe de ser caótico e seja estratégico, onde nossas adversidades, né, onde nossos adversários nunca saberão quando eles serão perdoados ou destruídos por você. Então, essa incerteza, e essa incerteza é uma arma poderosa. Deixe que pense que te conhece. E no momento decisivo, você prove que estavam errados, né? Você prova que estavam errados. Incerteza gera cautela, e pessoas cautelosas não atacam, né? Então, quanto mais elegível nos tornamos, mais nossa força aumenta. O mistério nos torna maiores. Inimigos param de conspirar porque não conseguem encontrar brecha em você. Até os traidores temem, porque não sabem qual será a nossa próxima resposta. Imprevisibilidade não é bagunça, é domínio. É domínio.
Então, os predadores da natureza, eles mais perigosos, eles não rugem, né? E eles movem em silêncio e atacam sem aviso, né? E geralmente são os leões e as raposas, quando não podem prever nossos passos. Então, quando essas pessoas maldosas não podem prever nossos passos, imaginam a pior possibilidade. Um líder deve ser leal, deve ser um leão e raposa, feroz e astuto. Força, né, e estratégica. E quando domina a imprevisibilidade, você se torna ambos. Então, quando esperarem que você perdoe, ataque. Quando esperarem que você exploda, sorria. Quando esperarem que você recue, então aí você ataca, né? Aí você ataca, aí você avança. Ensine as pessoas que ninguém te conhece de verdade. E quem não é conhecido, não é controlado. Então, quando nos tornamos ilegíveis, nos tornamos assim, nos tornamos misterioso, né? E misterioso é ter poder. Domine sua mente para que ela te sirva e não o contrário. E não o contrário. Torne seu comportamento ilegível. Quando você vê que ninguém mais ousa te testar. Tempere sua mente, discipline seu corpo e encubra a sua alma. Não fique se expondo. Una esses três pilares e se tornará uma pessoa rara. Não, você se torna assim, uma pessoa que não é manipulada e não pode e que não pode ser parada. Enquanto muitos demonstram assim que estão se desmoronando, você se torna aço. Tempere-se, torne-se uma lâmina. E quando você for atacado, não recue, corte direto, né? Eu faço isso direto, gente. Fiz isso há acho que uns dias atrás aí, com um profissional aqui famoso aqui em Americana, né? Eu corto direto mesmo, né? A minha lâmina é afiada. E eu penso assim que cada vídeo que posto é uma ferramenta para afiar a sua lâmina interior. Aqui você encontra tudo sem filtro. Meus vídeos não tem filtro, não tem fantasia, né? Meus vídeos são sem anestesia. Só fica aqui comigo quem realmente sente alguma coisa de poder dentro dele e quer realmente de verdade despertar. Gratidão, amor sempre.